ela se fez de louca para salvar outras loucas. Ou melhor, para salvar também outras mulheres que eram consideradas pacientes mentais, mas que na verdade não tinham esse tipo de condição. Eu estou falando da Nellie Bly, uma jornalista americana que foi pioneira no jornalismo investigativo e que no final do século XIX conseguiu se infiltrar entre os pacientes de um manicômio. E tudo que ela viveu lá dentro rendeu este livro, 10 Dias no Hospício, sobre o qual a gente conversa agora. Olá, você está no Inventário da Leitura, meu nome é Jessiele Lordes e essa é mais uma resenha do projeto Jornalismo Literário. Dessa vez a gente vai falar então sobre 10 Dias no Hospício, escrito pela Nellie Bly, uma jornalista americana que foi uma das pioneiras no jornalismo investigativo e que foi muito audaciosa na sua época. Bom, antes de falar mais sobre este livro em si, que vai contar o período que ela passou dentro de um manicômio na condição de paciente, né? Ela se fez de louca para conseguir entrar nesse manicômio. Vale a gente contar um pouco sobre a história da vida dela, né? Porque a Nellie Bly em si, ela tem uma vida muito interessante. Ela teve, né, uma trajetória aí no jornalismo muito curiosa, a começar pela forma como ela se tornou jornalista. Bom, quando ela tinha 23 anos, ela viu em um jornal um artigo falando sobre a criação das mulheres. Um jornalista, um homem, estava dando dicas para pais, falando que as mulheres deveriam ser criadas para cuidar do lar, que deveriam ser femininas, boas esposas e tudo mais. E ele chegou ao extremo de dizer que, caso contrário, seria mais interessante que as famílias matassem as filhas mulheres, assim como acontecia na China. Então isso revoltou muito a Nellie Bly e ela escreveu uma resposta a este artigo, criticando duramente, né, a forma como esse jornalista se referiu às mulheres. E quando o editor do jornal recebeu a carta da Nellie Bly, ele ficou muito admirado com a capacidade argumentativa dela, né, com a forma como ela se expressou. Mas a Nellie Bly, ela não colocou seu nome verdadeiro nessa carta. Então o editor começou aí um movimento para encontrar a autora dessa resposta. E quando ela soube que ele estava à procura dessa leitora, ela foi até o jornal, se apresentou para ele, eles começaram a conversar e ele convidou ela para trabalhar no jornal. Ela fica alguns meses nesse jornal, que é um jornal menor, e depois ela vai para Nova York, onde ela busca uma oportunidade, né, melhor, em redações maiores, e é aí que ela vai trabalhar no jornal do Pulitzer, né, que mais tarde daria nome ao famoso prêmio. E quando ela chega lá, ela tem a ideia de fazer uma matéria investigativa sobre imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, vindos da Europa. Porém, o editor sugere que ela faça uma outra matéria, né, um pouco mais fácil, que seria se infiltrar no manicômio de Nova York, um dos manicômios que já era conhecido ali por tratar os pacientes de uma forma muito cruel. E eles queriam fazer uma matéria retratando essa realidade e a melhor forma seria com alguém infiltrado lá dentro. A Nellie Bly aceita essa missão com apenas 23 anos, né? Vale lembrar que ela era muito jovem e relativamente inexperiente, porque a experiência dela era muito curta, né, no jornal anterior, mas ela aceita esse desafio. Mas a vida dela também teve outros feitos muito importantes, como ter sido correspondente de guerra no fronte, na Primeira Guerra. Ela também foi correspondente internacional no México durante um período de ditadura. Ela bateu um recorde de dar a volta ao mundo em 72 dias, porque ela queria desafiar o personagem do Júlio Verne, que deu a volta ao mundo em 80 dias, e ela queria fazer em menos tempo, então ela deu a volta ao mundo em 72 dias. Esse caso também tem um livro, que já tem tradução para o português, e eu pretendo ler futuramente também. Mas ela também patenteou diversas invenções, ela foi filantropa, ela teve assim uma vida muito agitada, embora ela tenha vivido pouco, né? Ela morreu aos 57 anos. E eu quis começar a minha leitura da obra da Nellie Bly por este livro em que ela fica infiltrada no manicômio, porque esses temas relacionados à saúde mental, especialmente antes da reforma manicomial,
sempre me interessaram muito. Então, como vocês podem perceber, este livro ele é bem curtinho, são 100 e pouquinhas páginas, e aqui a gente tem basicamente duas grandes partes, né? A gente poderia dividir essa história em duas grandes partes. A primeira parte é o momento em que ela está se preparando para se fazer de louca, para adentrar o sistema ali de saúde pública de Nova York. E antes dela ir para o manicômio, tem algumas fases que ela vai percorrer, né? Então ela começa indo para um albergue, depois ela vai para uma espécie de julgamento, ali a polícia era envolvida, quando tinha pessoas loucas, chamava-se a polícia, depois ela vai para uma ala psiquiátrica de um hospital, para apenas depois de diversas avaliações de pessoas supostamente entendidas desse assunto, ela então ser realmente considerada louca e ser encaminhada para o manicômio. Daí, a partir do momento que ela chega no manicômio, a gente tem a segunda parte da história, que é realmente muito mais tensa, muito mais pesada. E eu digo isso porque eu esperava que fosse uma história muito repleta de torturas, de coisas ruins do começo ao fim. Porque, como eu disse, eu estou acostumada com esse tipo de abordagem, com esse tipo de tema, e eu já estava preparada para uma história que fosse ser aquela série de situações muito drásticas, né, muito extremas. E aí é o primeiro ponto que eu queria falar sobre essa obra que me fez quebrar um pouco essa expectativa, porque, como eu disse, no começo ela está se preparando para se fingir de louca. Então, durante boa parte dessa leitura, eu senti uma atmosfera levemente cômica no que ela está contando aqui. E eu não estou dizendo aqui que ela não tratasse o tema com a seriedade necessária, que ela não demonstrasse um comprometimento com a sua pauta. Mas realmente tem ali um climinha de situações cômicas, porque é tão absurdo que ela passa, é tão ridículo, como ela é de uma forma muito rasa e muito rápida, considerada louca, com um esforço relativamente pequeno, que é muito difícil a gente não achar graça nisso. Então, por muitas vezes, eu ficava dando risada, assim, achando engraçada a situação, e ao mesmo tempo eu achava aquilo muito estranho, porque eu tô lendo um livro que fala sobre a condição de pacientes do final do século XIX. Então esse foi um ponto que me chamou bastante a atenção em relação à expectativa que eu tinha para essa obra. Inclusive o próprio editor dela, quando ele pautou ela, quando ele foi passar nessa missão jornalística para ela, ele chega a comentar que talvez não fosse o ideal para ela porque ela sorria muito e que ele achava que talvez ela não fosse ser convincente. Então ela disse para ele que ela vai parar de sorrir, né? Em muitas situações aqui que são ridículas, realmente, ela precisa disfarçar a vontade de rir, ela coloca a mão no rosto para não ficar evidente, né, que ela tinha o pleno entendimento da situação e que por isso ela sabia o quanto era ridículo aquilo que estava acontecendo. Tem uma outra situação também, que é quando ela está sendo examinada por um médico que ela considerava muito bonito, e ela fica ali toda tímida, toda retraída, e ela até escreve assim, as moças vão entender o que eu passei. Então não tem como a gente não ver ali uma pitada do cômico, né, nesse tipo de situação. E quando ela tá se fazendo de louca, quando ela tá fingindo ser louca, ela não faz nada assim muito exagerado, né, não tem assim momentos de violência extrema ou de uma grande agitação. Eu até achei que teria um pouco mais disso. Mas eu acho até que ela foi bem contida e eu acho que ela fez isso justamente para manter o controle da situação, né? Mas ela fica apenas dando a ideia de ser uma pessoa confusa e que não sabe da sua origem. E é muito impactante pensar como o simples fato dela não saber da sua origem foi suficiente para gerar um alvoroço ali no hospital, no albergue, e gerar medo nas pessoas também. Ela simplesmente era alguém que dizia que não sabia de onde ela tinha vindo, ela respondia algumas perguntas de uma forma confusa, e ela ficava pedindo pelos seus baús. Era isso que ela fazia e isso foi o suficiente para que ela fosse inserida ali no sistema de saúde pública até que finalmente ela fosse para o hospital psiquiátrico. E ela também ficava falando para as outras pessoas, principalmente ali no começo, quando ela está no albergue,
ela ficava comentando coisas do tipo, aqui todo mundo é louco e as pessoas loucas são perigosas. Ela ficava jogando esse tipo de, de sugestão de que as pessoas loucas são perigosas. Parece que ela estava colocando no subconsciente das pessoas que ela poderia ser perigosa, embora ela não fosse aparentemente naquele momento. Tanto que algumas pessoas chegaram a se comover, né, porque percebiam que ela tinha um vocabulário mais elaborado, que ela parecia ter uma boa procedência, mas que ela estava confusa. Inclusive, eles chegam a cogitar a possibilidade dela ter sido drogada. E esse é um fator que atrasa um pouco o ingresso dela no manicômio, porque eles acreditavam que talvez os efeitos das drogas passariam e tudo mais, e que ela voltaria a si. Mas o fato, então, é que ela ingressa nesse manicômio e lá ela começa a entender a realidade que as mulheres passavam e ela observa como muitas mulheres que estavam lá dentro, elas não eram loucas, inclusive algumas não sabiam que estavam no manicômio. Eram mulheres que ou não tinham para onde ir, ou estavam perdidas, ou não tinham dinheiro, né, para se sustentar. E dentro do hospital também tinha uma divisão por alas, das mulheres mais agressivas, mais violentas, né, realmente perigosas, e dessas mulheres que eram consideradas loucas por motivos diversos, que não eram condições clínicas, mas que não ofereciam tantos riscos. Então a Nellie Bly, ela fica nessa ala mais tranquila relativamente, então ela vai mostrando aqui como as enfermeiras eram rudes, eram cruéis com as pacientes, que o local ele era muito limpo, mas que eram as pacientes que trabalhavam para isso. E os dois aspectos que mais foram torturantes para ela, que foram mais difíceis, foram o frio e a fome. As internas recebiam um chá super ralo, um pão com uma manteiga rançosa, que ela disse que era impossível de comer, carne podre. Então, muitas vezes elas tinham muita fome, mas elas não conseguiam comer porque era muito indigesto o alimento que era servido, ao mesmo tempo em que elas sentiam o cheiro e muitas vezes elas viam o que era preparado para os médicos e as enfermeiras, que era uma comida muito melhor. E sempre que ela tentava reclamar por isso, eles jogavam na cara dela que ela estava numa instituição de caridade, que ela não podia exigir mais do que isso. Inclusive, teve um momento aqui que ela disse que elas tinham o hábito, as internas, de se reunirem e ficarem imaginando o que elas comeriam quando elas saíssem do hospício. E isso me lembrou um episódio que acontecia entre os sobreviventes do acidente nos Andes. Tem uma resenha já aqui no canal chamado Os Sobreviventes, né? O livro se chamava Os Sobreviventes. E lá também eles, quando estavam com muita fome, eles usavam a imaginação para tentar amenizar isso. E eu fiquei pensando como a imaginação é realmente o último recurso dos desesperados, né? Mas de qualquer forma, então, ela passava muita fome, passava muito frio, elas tomavam banhos gelados, eram mais de 40 mulheres usando a mesma água, apenas 2 toalhas, mulheres que tinham úlceras, que tinham várias lesões de pele, dividiam toalha com mulheres que não tinham nenhum problema na pele e tudo mais, então elas estavam ali sujeitas a diversas doenças. E outra coisa que ela deixa muito claro aqui é que a partir do momento que ela entra no hospital, que ela é admitida no manicômio, ela não faz nenhum esforço para parecer louca. Ao contrário, ela diz que quanto mais ela se esforçava para parecer lúcida, porque afinal ela queria provar que os médicos e toda a equipe clínica não conseguiam fazer essa diferenciação, e de fato não conseguiram com ela. Quanto mais ela dizia que ela era lúcida, que ela não era louca, mais louca ela era considerada. Então, se na primeira parte do livro, né, a primeira parte da jornada dela, até ela ingressar no manicômio, ela não poderia parecer lúcida sob o risco de não ser admitida no manicômio, nessa segunda parte, o parecer lúcida era um agravante da sua loucura. E assim era com muitas mulheres lá dentro, que claramente eram lúcidas, não tinham nenhum problema, nenhum transtorno de ordem mental, mas que eram consideradas pacientes mentais, e alguns médicos chegavam a dizer que nesses casos em que a louca não parecia louca, ela era ainda mais perigosa. Um outro ponto que este livro levanta, mesmo que de uma forma muito sutil, é a questão da ética jornalística neste tipo de pauta. É até dito aqui no texto de apresentação que a maioria dos veículos de imprensa hoje
consideram antiética essa prática de o jornalista mentir a sua identidade para fazer uma pauta. E isso me fez lembrar de algumas situações que eu passei quando eu trabalhava em redação. Inclusive, teve uma situação bem extrema em que um colega meu tinha que fazer uma pauta e ele ia praticar um ato ilegal para registrar que isso era possível, que essa atividade ilegal ela era negligenciada pelas autoridades. E um dos editores defendia que, em nome do jornalismo e da apuração, era válido fazer isso, e o outro dizia que não, porque a partir do momento que o jornalista ele pratica um ato ilegal, mesmo que em nome do ofício, ele também está errado. Então foi um debate bem longo, foi uma briga assim dentro da redação durante alguns dias para se decidir se essa pauta seria ou não feita. No final acabou sendo feita e saiu, né, a reportagem. O jornalista explicou como que foi o passo a passo dele lá. E eu própria já fiz uma reportagem que eu não menti a minha identidade, mas eu ocultei que eu era jornalista. Então, e era a única forma de eu conseguir a informação real, né? Eu não conseguiria isso por meio de entrevistas, eu não conseguiria por meio de um canal oficial, nem nada disso. Eu tive que realmente me passar por uma cliente interessada naquele, no meu caso foi um produto, um esquema, né, uma tentativa de golpe, na verdade. Então, a gente fica pensando, né, nós jornalistas, sobre esse tipo de prática. E, na minha opinião, essas pautas em que o jornalista deve mentir a sua identidade ou omitir que está ali como jornalista, ou, no caso, como aconteceu com o meu colega, praticar algo ilegal, não existe uma resposta definitiva, um sim ou um não, que se aplique a todos os casos. Eu penso o seguinte: se o jornalista vai fazer essa pauta e ele mentir ou omitir que é jornalista, não vai gerar malefícios para inocentes, não vai prejudicar a comunidade de alguma forma, e a reportagem tem o potencial de remediar essa situação, eu acho que vale o risco. E é claro, né, o jornalista ele tem que ter um suporte mínimo de segurança, porque esse tipo de matéria geralmente ela tem consequências depois que ela sai, né? Inclusive no meu caso, muitos anos depois eu ainda recebo algumas mensagens de pessoas envolvidas. Mas se o jornalista, para fazer essa pauta, ele precisa prejudicar inocentes, ele precisa gerar consequências permanentes e negativas para a comunidade, então eu acho que é melhor não, que a gente precisa descobrir outro caminho. Por exemplo, nesse caso da Nelly Bly, a gente sabe que muitas mulheres, elas estavam ali no sistema de saúde pública, estavam nesse manicômio sem a necessidade, elas não tinham a condição para serem tratadas como doentes mentais, e mesmo aquelas que tinham, não tinham o tratamento digno, não eram tratadas da melhor forma. Porém, a Nelly Bly ficou 10 dias ocupando um leito no sistema público. Então, talvez uma pergunta que se pudesse fazer na época era: vale a pena a gente tirar um leito do albergue, do hospital e depois do manicômio durante todo esse tempo para fazer essa pauta? Como que está a situação hoje, né? Tem pessoas aguardando, está tudo lotado. Não me pareceu que fosse um caso tão extremo aqui, mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que seriam esses os questionamentos mais adequados para essa situação. Mas assim, essa é um pensamento, eu fui um pouco longe, assim, porque eu gosto de pensar nesses bastidores, né, da redação, da pauta. É interessante que a gente leia esses livros de jornalismo mais antigos para a gente tentar trazer algumas coisas que poderiam valer para os dias de hoje, né? Eu acho que esse tipo de questionamento, talvez não específico desse tipo, mas tentar pensar nas consequências e também no potencial da pauta. No caso da Nelly Bly, a matéria que ela escreveu foi muito benéfica, né? Teve uma série de consequências positivas para a comunidade de Nova York, para os usuários
do manicômio, né, do sistema público. Inclusive, ela se tornou amiga de um dos dirigentes ali do manicômio depois disso. Então, foi muito positiva. E aqui a gente tem um relato jornalístico que, por muito tempo, ele fica baseado na experiência individual ali do jornalista, né? Ele é bem um relato, confesso que vivi. Porque se a gente pegar, por exemplo, o livro Diário de um Skinhead, do Antônio Salas, que também tem resenha aqui no canal, a gente percebe que naquele livro, embora ele também seja um infiltrado, ele também esteja ali mentindo a sua identidade para poder fazer a pauta, sempre que ele vai falar alguma coisa sobre ele, sobre como ele estava se preparando para isso, ele traz muitas informações de contexto, né? Ele traz uma profundidade sobre o tema que está sempre ali cercando ele. Ele não deixa a narrativa focar apenas nele. E é diferente aqui, né? A Nelly Bly, ela traz uma fala muito mais intimista, muito mais pessoal do que profunda. Se a gente fosse analisar os dois, poderia pensar dessa forma. É claro que, como eu disse, né, são épocas diferentes, países diferentes, temas diferentes e também desafios diferentes, né? O Antônio Salas tinha alguns tipos de cuidados e impeditivos que a Nelly Bly não tinha, e a Nelly Bly tinha alguns que o Antônio Salas não tinha. Inclusive, aqui na abertura do livro é falado sobre o jornalismo gonzo, né, que o jornalismo da Nelly Bly se aproxima muito disso, embora sem tantas drogas e toda aquela adrenalina que marcou o jornalismo do Thompson. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se tu gostou desse vídeo, peço que tu deixe o like, já se inscreva no canal para acompanhar as próximas obras que serão lidas por aqui. E te agradeço pela tua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.